Então, Mas o Bitcoin não surgiu naturalmente? Uma pessoa que criou, não foi um presidente, um primeiro-ministro? O ouro, ele surgiu naturalmente em diversas épocas diferentes. O ouro e a prata eles já são usados como moeda há 6 mil anos. Você está dizendo que eles foram reconhecidos por sociedades diferentes que emergiu em várias sociedades Ele emergiu diferentes. no Império Romano, ele emergiu na Babilônia, ele emergiu no Egito, ele emergiu no Império Japonês, ele emergiu nas Américas. Ele emerge da sociedade naturalmente por um processo meio darwiniano, meio parecido com seleção natural. Por conta das suas propriedades metálicas, né? Durabilidade, ele é indestrutível, ele é maleável, ele não estraga e assim por diante. Mas antes disso, segundo o Carl Menger, o ouro ele foi trocado pela sua utilidade industrial, pela sua utilidade como ouro, como joia. Ou, por exemplo, a prata, ela é um bactericida natural, ela serve para conservar alimentos. Então ela foi usada para fazer tigelas, vasos, talheres, porque não acumulava bactéria. As jarras... Só uma partezinha, né? Os pioneiros americanos colocavam uma moedinha de prata dentro dos jarros de leite, para o leite não estragar. Ela preserva, né? Então a moeda ela é uma coisa que surge num processo de seleção natural. Se a nossa sociedade colapsasse agora e a gente perdesse toda a informação, o ouro emergeria de novo. Isso eu tenho certeza disso. Nesse processo. Sem dúvida nenhuma, recorrer ao ouro. Então tem austríacos que são muito resistentes a moedas. Eles usam o termo ex novo. Ex nihilo é quando ela surge naturalmente por esse processo evolucionário que dura milênios, que acontece em diversas civilizações. Isso é ex nihilo. Ex novo seria algo parecido com o Esperanto, a gente projetar uma moeda para isso. Tá. Então o ouro e a prata eles são ex nihilo, porque ele surgiu no Egito, surgiu no Império Romano, surgiu na Babilônia, e são civilizações diferentes que não tiveram necessariamente contato. Surgiu na China, ele surge nesse processo de evolução natural. Então, e aí depois ele passa a ter a utilidade monetária e servir como unidade de conta, depois desse longo processo de escambo. E aí o teorema da regressão de Mises vai apontar que o preço do ouro hoje, o preço de qualquer coisa deriva do preço anterior. Então o preço do ouro hoje ele deriva de ontem, até que vai chegar no momento, há 6 mil anos atrás, em que ele foi utilizado não como fim, eu quero trocar carne por ouro ou prata porque eu preciso fazer uma tigela, eu preciso fazer uma espada ou uma joia. Eu quero trocar carne porque eu preciso guardar dinheiro. Então vai chegar um ponto em que o ouro vai voltar para o escambo. E é por isso que o Bitcoin viola o teorema da regressão. Concorda, Cox? Não concordo. Deixa eu terminar o raciocínio. Porque o ouro ele foi trocado por diversas commodities diferentes ao longo da história. Então ele serviu como unidade de conta. Já o Bitcoin, além de ser projetado meio como uma visão aristotélica do dinheiro, que é uma coisa projetada, a primeira troca de Bitcoin, se você fazer o teorema da regressão e regredir todos os dias, você vai chegar num ponto em que o Bitcoin foi trocado por uma troca indireta por pizzas. Então, ele não tinha uma utilidade... O Bitcoin não tem uma utilidade de commodity. E, segundo Mises, uma moeda que não tem demanda industrial e nem é um título de dívida, não é considerada uma moeda fiduciária. Então o Bitcoin também entra na definição de Mises como uma moeda fiduciária. Mas por que ele viola o teorema da regressão? Houve um cara que num fórum chamado Bitcoin Talk, ele perguntou, eu quero trocar 10 mil Bitcoins por pizzas. Alguém se candidata? E aí isso demorou um tempo, e essa foi a primeira troca de Bitcoin. Né? Então estamos aplicando o teorema da regressão de Mises. Então essa troca demorou alguns minutos até que teve um sujeito que aceitou isso. Só que ele comprou pizzas com dólares. Ele foi lá no pizzaiolo, deu dólares e aceitou Bitcoin. Então essa troca foi uma troca indireta. Tanto é que o Bitcoin, até hoje, ele não é usado para precificar outras commodities e outras coisas. Qualquer coisa que você for precificar em Bitcoin, por exemplo, esse copo d'água, você primeiro precisa acessar a cotação do Bitcoin em dólares para poder precificar esse copo d'água. Enquanto que o ouro, por ter passado por todo esse processo industrial, por todo um price discovery, esse seria o termo, de 6 mil anos, eu posso naturalmente fazer o cálculo econômico, tanto de forma cardinal,
quanto de forma ordinal. E aí, qual que você tem para responder? Eu discordo frontalmente porque o Avelino está partindo de algumas premissas que não se aplicam na realidade. Por exemplo, quando ele fala o ouro passou por um processo de price discovery, não existe uma descoberta do preço, assim como existe uma descoberta da lei natural através da concorrência de tribunais hayekianos, por exemplo. O que existe é uma flutuação do preço o tempo inteiro porque ele depende da valoração subjetiva das pessoas no processo iterativo do mercado. Então, quando você fala, por exemplo, que o cara fez uma troca indireta de Bitcoin porque ele comprou a pizza com dólar, se ele comprasse direto do pizzaiolo, o pizzaiolo também teria comprado os insumos da pizza com dólar. Então, no frigir dos ovos, todas as trocas são indiretas de alguma forma. O que acontece é que os ciclos de prata usados lá na Suméria também eram uma medida indireta de quanto valia uma cabra em relação a um saco de trigo. No final das contas, a commodity ela vai ter que ter essa função de unidade de conta. E é justamente essa função que vai fazer com que ela passe do status de um bem não monetário para um bem monetário. Só que a função de unidade de conta, ela não precisa necessariamente ser uma função monetária em si, porque um bibliotecário, por exemplo, ele tem uma função de organização dos livros em ordem alfabética, em ordem de gênero, né? Se você vai organizar o valor relativo dos bens, você também vai ter uma função análoga de um bibliotecário, que embora não produza livros, ele organiza os livros. Então, uma commodity que vai ser usada como moeda, ela tem a função de organizar os preços relativos. Quando você fala, deixa eu colocar no silencioso aqui, quando você fala que segundo o critério misesiano de que algo ou é uma moeda fiduciária, ou é uma moeda commodity, ou é um crédito contra alguém, o Bitcoin obviamente não é um crédito contra alguém, mas ele também não é uma moeda fiduciária, porque a fidúcia significa que você está emitindo um contrato que pode ser resgatado numa commodity. Também não é o caso do Bitcoin. O Bitcoin, ele é uma commodity. Por quê? Porque ele é usado como unidade de conta, assim como a commodity de prata era usada como unidade de conta. Qual era a grande vantagem da prata? Ela tinha o uso de ornamento e bactericida, como você muito bem falou. Qual que é o uso do Bitcoin fora ser uma unidade de conta? Eu vou concordar com uma coisa que o Avelino fala. Ele não tem esse uso além do uso de unidade de conta. Não tem. Nem Então, commodity. O Bitcoin também não é uma commodity. Por isso que eu Ele concordo. não pode ser consumido. Então, aí que tá. Eu concordo com o Avelino de que no que tange ao uso não monetário, os metais têm vantagem em relação ao Bitcoin. E, idealmente, no mundo sem a ameaça de confisco da propriedade privada, o ouro seria muito superior ao Bitcoin. Só que no mundo onde o Estado pode confiscar suas commodities físicas, o Bitcoin tem uma vantagem. Então, a comparação que eu faço é, o ouro é um carro conversível. Seria muito legal se todo mundo pudesse andar de carro conversível. Mas aí tem os bandidinhos que vão tomar uma cervejinha lá do Lula. O que você faz? Você compra um carro blindado. Carro blindado é chato. Carro blindado gasta suspensão, mas vai ter que ser assim. Mesma coisa, o Bitcoin, ele não tem as vantagens que o ouro tem. Só que existe Banco Central, existe imposto, existe o Estado, existe o Xandão. Você vai ter que dar um jeito de se proteger. Então, eu não acho que ele não é uma commodity. Ele é uma commodity que serve, que tem esse uso como unidade de conta. Só que ele tem uma desvantagem. Ele tem menos usos não monetários. Só que ele tem a vantagem da segurança. Ele não é uma commodity também porque se você aumentar a oferta de ouro ou de prata, isso, como eles são bens, tal como o Karl Menger definiu, isso seria bom para a sociedade. Afinal, eu usaria mais ouro nas minhas coisas, a prata também. Agora, o Bitcoin, se você aumentar a oferta dele, isso não traz nenhum bem para a humanidade. Vou dar um exemplo com o petróleo. Se a gente aumentasse a oferta de petróleo, descobrisse mais petróleo, como o petróleo é um bem, segundo Karl Menger, ele atende uma necessidade humana direta, e não uma necessidade humana indireta, o petróleo mais barato, a gente conseguiria fazer mais plástico, andar mais. Muito melhor para a humanidade inteira. Agora, o Bitcoin não é uma commodity, ele não pode nem ser consumido para fazer algo, e o aumento da oferta de Bitcoin não proporciona nenhum bem, e não atende nenhuma necessidade humana direta. Uma barragem é um bem? Uma barragem? É. Não necessariamente, ela talvez seja um bem de terceira ordem. Então, uma barragem, ela pode ser considerada um bem no sentido em que ela gera energia elétrica. Sim, certo. Não, eu acho que ela não é de primeira ordem. Agora, vamos supor que a sociedade não tenha demanda para uma barragem adicional. Então, você construir uma nova barragem não vai ser um bem. Ela vai causar mais danos colaterais do que ela vai gerar de energia adicional. Sendo que, vamos supor que você tem uma sociedade que não demande tanta energia. Então, o seu argumento de que aumentar a oferta desse bem não vai trazer benefícios não é um critério suficiente para dizer que alguma coisa não é uma commodity. Mas o Bitcoin não é nada, ele não é nada. E se ele for de uma natureza nova? Não for nem fiduciário, não for nem commodity, por que não classificá-lo como uma entidade nova nisso?
Então, porque já que ele tem características sui generis. Vamos chegar nesse ponto, só que tem uma coisa que o Avelino falou, que é o problema de que o ouro ele emergiu espontaneamente, gradualmente ao longo da história em várias civilizações, enquanto o Bitcoin surgiu de uma única vez. O ouro ele é ofertado pela natureza, o Bitcoin ele é uma tecnologia. Agora, se você for pensar nos algarismos indo-arábicos, eles também foram criados por alguém para servir como algarismos e foram adotados no mundo inteiro. O Esperanto foi criado para ser uma língua artificial, só que ele não foi adotado. O Bitcoin foi adotado. Essa é a diferença. Por um processo voluntário e natural, o Bitcoin teve mais sucesso que o Esperanto. Agora, se o Esperanto fosse adotado, ele seria bem-vindo também. Não foi, por vários motivos, que nós não vamos entrar aqui, senão você cai numa discussão de filosofia da linguagem. Mas os algarismos foram. Padrões de medida foram. E o Bitcoin é um padrão de medida monetária que está sendo adotado. Agora, se ele vai ter sucesso ou não, é mais um problema de especulação dos investidores do que uma discussão econômica. O fato é que ele está sendo usado como uma commodity. Aí por que eu não acho que ele é uma quarta categoria? Né? Crédito contra alguém, fidúcia, commodity. Porque eu não consigo imaginar qual seria essa quarta categoria, a não ser que ele tenha um uso por si mesmo. Se ele tem um uso por si mesmo... O único uso é se desfazer dele. Você acha isso? É se você transferir. Ele não tem nenhum uso industrial que você possa ser consumido. O único uso é, toma aqui, não quero esse negócio. E assim, o problema da unidade de conta é, você não consegue precificar um bem, por exemplo, esse copo, em bitcoins, sem você consultar o preço do dólar. Não, mas as coisas não têm relação, tudo entre não, ele dólar? Não tem. Não, mas o ouro também tem relação ao dólar. O ouro surgiu antes do dólar. O ouro precifica o dólar. Se a gente aplicar o teorema da regressão no dólar, vai chegar um momento em que $1 era uma quantidade de metais. Você tem razão. Antigamente era tudo então, relacionado em ouro. O ouro precifica era tudo. Prata, mas a prata estava relacionada ao ouro. O ouro precifica tudo. Tá certo, você tem razão. O ouro precifica o Bitcoin é como se fosse o Bitcoin é como se fosse um derivativo de dólar e o dólar derivou do preço do ouro. Tá. Entende? Entendi. Não, mas ele não é um derivativo do dólar. Eu acredito que ele é. Ele foi feito por uma... o preço dele surgiu de uma troca indireta em dólares. Se acabar com... Vamos fazer um seguinte exemplo. Se a gente acaba com a USDT, que é o Tether, o que acontece com o preço do Bitcoin? Vai a zero. Porque a liquidez do Bitcoin vem dos Tethers. Se o dólar morrer, o Bitcoin também vai a zero. Mas você acha que o Bitcoin depende da continuação do dólar para se manter Depende do dólar líquido? E dos Estados Unidos. Com certeza. Depende. Não há trocas diretas feitas em Bitcoin na sociedade. Todas as trocas do Bitcoin passam pelo dólar. Eu sei, mas esse... Eu não entendo bem. Eu não poderia chegar alguém que aceita um Bitcoin. Eu sou pizzaiolo, abri uma pizzaria, aceito... Eu só faço... Ponho lá, pizza lá. Eu só faço o desafio... 0,001 Bitcoin. Então, como é que você me pagaria isso aí? Exatamente. Eu faço o desafio para qualquer pizzaiolo que vai aceitar Bitcoins de aceitar o Bitcoin sem consultar o preço do Bitcoin. Quantos Bitcoins eu vou trocar por uma pizza? Não dá para saber. Compreende? Eu compreendo, mas você está fazendo uma avaliação do estado atual da economia. Você não sabe como vai ser o comportamento dos agentes econômicos daqui a um segundo. Então, isso é sempre o Bitcoin. Pelo que você está dizendo, se o Bitcoin ele depende do dólar, o governo valorizar o dólar ou desvalorizar, isso aí vai ter impacto imediato no preço do Bitcoin? Com certeza. Se o dólar morrer, o Bitcoin morre também ao mesmo tempo. E aí eu acho que a gente volta para um cenário de escambo e aí depois naturalmente vai emergir o ouro. Você acha que por exemplo, se acabar o mundo agora, se acabar o mundo ninguém vai existir, mas se tiver um colapso, mas não um colapso que impeça o uso do Bitcoin, você acha que não seria usado? Não, o valor dele, o preço dele iria a zero. Porque a liquidez dele tá toda em dólar. Toda em USDT. Uma boa parte, pelo menos. Então não adianta nada você na sua análise não teria... Eu sei que você tem as suas críticas ao Bitcoin, mas se ele é atrelado ao dólar, então não teria muita vantagem você ter o Bitcoin. É isso que você está querendo dizer. Sim, vamos supor que mesmo que o Bitcoin fosse 100% seguro, você acha que não teria essa vantagem por ele estar atrelado ao dólar? Ele é totalmente correlacionado, inclusive, com a Nasdaq. Se você pegar o gráfico da Nasdaq ou o ETF TQQQ, que é o Nasdaq alavancado, e plotar o Bitcoin em cima, ele é totalmente correlacionado. Tanto que, por exemplo, o Japão acabou de subir os juros, a taxa de juros do Japão está em recorde, está em 1,55, a maior taxa desde a crise de 2008.
E isso impacta o preço do Bitcoin, impacta a Nasdaq e impacta o preço do Bitcoin. Enquanto que o Bitcoin caiu 30% nos últimos 2 meses, o ouro está na máxima histórica. Então mostra que são ativos totalmente opostos. Um é totalmente especulativo, correlacionado com mercados especulativos como a Nasdaq, e outro é um ativo de proteção contra a crise, como o caso do ouro agora está sendo acumulado. Não, que o ouro é proteção, ouro e prata é proteção contra a crise, isso aí não tem a menor dúvida. Lá. É o ativo mais real que tem na face da Terra. Total, hedge total. Total, histórico. Isso aí não tem igual. Essa questão do Bitcoin que é interessante. O tema do Bitcoin, inclusive, eu não tenho eu tô aberto à discussão. Não é que nem você falar comigo de aborto. Ah, tá. Certo. O Bitcoin eu realmente tô aberto à discussão, tô pensando aqui no Avelino falou. Eu tenho muitas críticas do Bitcoin mesmo. Tenho muitas. Eu sou um dos maiores críticos do Bitcoin. O Avelino certamente é o maior crítico do Bitcoin. O 38 acho que é o maior defensor do Bitcoin. E essa é uma das poucas áreas onde eu sou o centrão. Muito bom. Mas é interessante. É uma conversa bem interessante. É um debate. Gostei dos seus argumentos, Avelino. Bem interessante. É um debate que tá em aberto na escola austríaca, isso, né? Tá certo. Porque é muito novo, né? Tá em aberto, mas há austríacos, por exemplo, como o próprio Jesus Ureta de Soto. O que ele fala? Ele fala que não cumpre o teorema de regressão por esses motivos e que os austríacos estão confundindo moeda, que é algo que emerge naturalmente, como tal qual o direito, tal como a língua. Estão confundindo moeda com mecanismos de transferência de moeda, que ele dá o exemplo de cartão de crédito, cheque, etc. E que não se pode, tentando citar um pouco do que ele disse ipsis literis, não se pode abandonar a parte histórica a favor do ouro e que devemos tomar muito cuidado com propostas de moedas artificiais ex novo, por exemplo, né? Que aí ele cita esse termo ex novo como Esperanto, por exemplo, né? Certo. E também esse tema, ele também, os austríacos também tiveram uma discussão. O Hayek foi avacalhado pelo Rothbard na época, porque o Hayek queria criar uma cesta de commodities. Não era nem uma moeda artificial, era uma cesta de commodities com trigo, ouro, prata. Aí ele foi avacalhado pelo Rothbard nessa época porque o Rothbard defendia mais digamos assim, o conservadorismo do ouro e da prata, digamos assim, né? Porque a cesta de bens flutuaria completamente de acordo com o preço relativo de cada bem. Não faz sentido lastrear uma moeda que teria que ter unidade de conta numa cesta de bens. Realmente, nessa Rothbard estava certo. Agora, enquanto nós discutimos aqui, eu fiquei matutando sobre o que o Avelino e o professor Marcelo falaram. Talvez vocês tenham razão. Preciso pensar mais. Preciso tomar um bom café e sair caminhando, mas... Eu te passo umas referências da escola austríaca depois. Eu estou estudando muito sobre esse tema do Bitcoin com a escola austríaca. Talvez o Bitcoin seja realmente uma moeda fiduciária. Porque qual que é a fidúcia aqui? É a confiança em que o Bitcoin vai ser aceito por alguém. Puro componente especulativo. Não é uma fidúcia no sentido de autoridade, mas é uma fidúcia no sentido de especulação e expectativa de demanda. Realmente, todo mundo espera poder passar o Bitcoin para frente. Eu não falo, poxa, eu tenho Bitcoins, agora eu vou poder... Não, você fala, bom, eu espero que ainda alguém aceite esse negócio. E aí o Voltaire falava, se isso acontecer, se o Bitcoin ele tá baseado na fidúcia de que as pessoas vão continuar especulando para sempre, isso não faz sentido, não vai ser para sempre. Não é pelo valor de commodity. E ele não tem uma finalidade última de, eu vou pegar esse Bitcoin, transformar em joia, transformar em eletrônico, transformar em alguma coisa. Ele tá sempre... A finalidade dele é sempre ser transferido. Você concorda comigo, então, que ele não é um crédito contra alguém? Ou ele é commodity ou ele é fidúcia? Eu acho que é fiduciário. Talvez seja. Que aí eu não gosto do Voltaire por outros motivos, mas o Voltaire falou bem. Deixado a economia livre, as moedas vão tender para o seu valor não monetário de commodity, e o do Bitcoin é zero. O ouro ele tem um valor como se fosse um piso, que é a utilidade industrial dele, né? A demanda industrial. Adorno, indústria. Tanto que o ouro, o Renato Trezetão fala que o ouro foi desmonetizado. E eu concordo, o ouro foi desmonetizado, o ouro não é mais moeda hoje. Mas mesmo assim é o ativo mais valioso do mundo. Mas você consegue converter ele em moeda facilmente? Consegue. Não consegue, mas a boa parte da demanda do ouro hoje, cerca de 60%, é a demanda por joia. Não é nem a demanda por moeda. E mesmo assim, apesar disso, ele continua sendo o ativo mais valioso do mundo. Se você pega os 9 ativos mais valiosos que vêm depois, Nvidia, Microsoft, Amazon, aquela empresa da árabe de petróleo grande. Sei. Enfim,
Bitcoin, você pega todas essas, não dá o valor, não dá os 20 trilhões de valor do ouro. Apesar dele ter sido desmonetizado, porque esse valor não monetário, ele confere como se fosse um piso, né? E aí também tem o valor especulativo, o valor monetário. O Bitcoin e o dólar, no caso, tem o valor coercitivo. Não é bem um valor, é assim... Usa isso daí, senão a gente vai... Eu exijo que você me pague impostos nessa moeda. Agora, o Bitcoin só tem um valor especulativo. Por isso que eu falo, a moeda fiat estatal, ela é lastreada em chumbo. Se o Estado não se as pessoas, por um milagre, se tornassem a prova de bala e soltassem laser no cobrador de imposto, toda moeda estatal ia valer zero. Imediatamente. Ou talvez depois de algum tempo. Se deixasse o livre mercado, com certeza iria. Se fosse voluntário, acho que ninguém usaria. Não, vamos imaginar um cenário de ficção científica. Deus mandou que os anjos disciplinassem as armas. As armas não disparam contra inocentes. Moeda estatal vai valer zero. Isso aí tem uma profecia lá no final dos tempos, né? Na batalha de Armagedon, que as armas viram pó, né? Elas são destruídas, né? Uma coisa assim. Vai ser mais ou menos isso. Ali vai ser interessante. Vai ser igual quando o Brasil guerreou com os holandeses e a areia virou pólvora. Né? Teve milagre, né? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.